Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Sarau da Casa Azul. Hoje, o Luzimar Soares e eu, Luciane Carris, recebemos o historiador Mário Brum e o poeta e escritor Guimarães Campos. Mário Brum vem desenvolvendo pesquisas sobre questões urbanas. Um desses trabalhos é o livro publicado em 2012, intitulado Cidade Alta, História, Memória e Estigma de Favela no Conjunto Habitacional do Rio de Janeiro. Por sua vez, Guimarães Campos nasceu e viveu no antigo Parque Proletário da Gávea, até ter sido removido com a sua família para a Cidade Alta, em Cordovil, em 1969. O Parque Proletário da Gávea foi criado na década de 1940 durante o governo Vargas. Tempos depois, o terreno virou estacionamento da Pontifícia Universidade Católica e área também da estação do metrô, atualmente inexistente. Vale a pena registrar que, além do Parque Proletário na Gávea, foram criados os parques no Leblon e um outro no Caju. O certo é que o Parque Proletário da Gávea era um lugar bem próximo de uma outra grande favela na zona sul carioca, a favela da Praia do Pinto, que se localizava nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas, bem perto ali da região do Leblon. Esse bate-papo vai ser muito importante e muito interessante, pois veremos na prática como a situação da remoção modificou a vida das pessoas, como no caso de Guimarães Campos. Bom, antes de mais nada, Luzimar e eu agradecemos a participação de vocês em aceitar e participar conjuntamente para discutir esse assunto que ainda é muito atual na nossa história, pois a história da cidade do Rio de Janeiro também é uma história de exclusão dos pobres de áreas ricas. Professor Mário Brum, o porquê da escolha desse tema de pesquisa? Você poderia nos falar um pouquinho sobre a história da habitação da cidade do Rio de Janeiro e como o estigma da terminologia de cortiço, como lugar de habitação precário, cedeu lugar para uma outra terminologia, que é a favela, que também acabou ganhando um estigma pejorativo? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Luciene. Boa noite, Luzimar. Agradeço o convite. E boa noite ao Guimarães Campos. Eu conheço como Carlinhos, né, poeta, e tivemos juntos aí em debate na Cidade Alta e ouvi falar muito bem dele sempre, né, uma referência das lutas comunitárias na Cidade Alta, que infelizmente não conheci a tempo de entrevistar para a gente conversar melhor na tese, né, mas é um companheiro de luta aí. Na verdade, assim, a minha pesquisa foi sobre o... Eu fui trabalhar na Cidade Alta, eu fui professor na Cidade Alta durante 7, 8 anos. A Cidade Alta, quando eu fui trabalhar, eu não conhecia, só tinha ouvido falar. E o discurso que existia sobre a Cidade Alta é que ela era um local de removidos da Praia do Pinto, né, que surgiu no programa de remoções executado na ditadura militar e que a Cidade Alta teria surgido como uma alternativa, uma solução à favela. Embora ela tivesse esse projeto, várias pessoas ali consideravam a Cidade Alta uma favela. Então, essa foi a grande questão que me guiou. O que é a favela, na verdade? Né? Por que um conjunto surgido para abrigar pessoas removidas, ele era considerado favela? Essa foi a grande questão que me norteou. E a segunda questão foi entender esse processo de remoção de favelas na ditadura militar. Como é que esse estigma foi sendo construído ao longo de todo o século XX, da favela como uma parte negativa, da favela como moradia de bandido, da favela como lugar de vagabundo, como lugar de gente perigosa. Como é que isso daí vem desde o século XIX, como você apontou, Licene, é uma permanência do combate aos cortiços. A ditadura militar ela conseguiu levar esse estigma ao máximo, a ponto de dizer para milhares de famílias do Rio de Janeiro: vocês não servem para morar nesse local,
vocês têm que ser removidos daqui. Estou falando de locais, principalmente nas áreas centrais, principalmente na Zona Sul. Praia do Pinto, Parque da Gávea, que o Carlinhos pode falar um pouco melhor, Catacumba, Macedo Sobrinho, favelas históricas que estavam ali, ó, muito antes até dos bairros se formarem, foram removidas para atender a especulação imobiliária e para satisfazer um desejo da classe média de se livrar daquelas pessoas. Eu reitero os agradecimentos da Luciene e eu gostaria de passar a pergunta agora para o nosso poeta Guimarães Campos. Como era a sua vida no Parque Proletário da Gávea? Como se dava a sua relação com os outros moradores do parque e das imediações? Como era a relação com a universidade ali bem próxima de vocês? Primeiramente, boa noite, né? Eu agradeço o convite da Lu, que eu já conheço há algum tempo, a Luzimar também agora reconheci. O professor Mário Brum é uma pessoa que eu conheci na Cidade Alta, fui apresentado por um amigo em comum, pelo Manel. Respondendo às questões aí levantadas, eu saio do Parque Proletário da Gávea com 13 anos, 13 para 14 anos. Então, eu passo toda a minha infância e toda a minha pré- e pós-adolescência na Gávea, no Parque Proletário da Gávea, que era mais conhecido carinhosamente como Marquês de São Vicente. Ali eu me reconheço enquanto pessoa sociável. Ali eu construí minhas grandes amizades, que tenho até hoje. Convívio na favela era um convívio amigável, amistoso, talvez pela horizontalidade dos barracos, poucos de alvenaria e muitos de tábua, de madeira, você percebia que famílias elas se entrelaçavam, porque entravam na casa de um vizinho, o vizinho entrava na sua casa. Eu, enquanto criança, percebia muito isso. Era uma relação que ia para além da amizade, era uma relação de família mesmo. É uns entregando seus filhos para os vizinhos batizarem. Então, me criei vamos chamar, nessa comunidade, né? Minha avó foi uma das primeiras moradoras que veio de Barbacena e ali ela criou. Meu pai veio muito novinho, minha tia também veio muito novinha para lá, e ali constituíram famílias e moraram durante mais de 50 anos, e ver a remoção, e na verdade, naquela época dizia-se o que não era remoção, era despejo, era um termo bastante pejorativo, era despejo mesmo, e eu, enquanto criança, eu e meus amigos, a gente via aquilo sem entender muito bem, né? Mesmo com 12, 13 anos, a gente não entendia muito bem. Sabia que a gente estava indo para um outro lugar. Que antes da minha família ir para a Cidade Alta, já tinham acontecido outras remoções. Antes foi um pessoal que foi para Padre Miguel, se não me falha a memória, em 64, 65, foi um grupo muito grande para a Cidade de Deus, para a Vila Aliança. Então, quando a gente sai do Parque Proletário da Gávea, a gente sai meio que a toque de caixa, que haviam ateado fogo na Praia do Pinto para forçar o pessoal que ainda estava nos seus barracos na Gávea saíssem rapidamente para os moradores da Praia do Pinto, dos barracos incendiados, ocuparem os nossos barracos. Então, essa que foi, na verdade, a transação, né? Volto a dizer, era um lugar harmonioso, era uma favela romântica, não tem nenhuma. Talvez a comparação que a gente possa fazer hoje com a favelização de hoje em dia é mais a camaradagem, que se a gente levar para o lado da violência, para o lado do conflito, você tinha poucos conflitos porque a própria malandragem ela tinha um respeito muito grande pelos mais velhos, tinha um respeito muito grande pelas crianças. Isso eu pude perceber. Escrevo até alguns contos, eu abordo essa camaradagem do cidadão que está marginalizado, quando vê um mais velho passar no beco, ele esconder o cigarro de maconha, ou ele parar com um carteado, com a Honda, e ele se esquivar mesmo. Hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia o pessoal sopra a fumaça na cara dos mais velhos, seja essa, né? A violência está muito mais apurada, está muito mais visível. Professor Mário, falando sobre essa questão da política emocionista, que foi conduzida de maneira autoritária, você discute também na sua tese que houve resistência, né, desses favelados, né, como se falava. E também a atuação de políticos que também eram a favor dessas pessoas que habitavam na favela, e até das ações organizadas nas favelas.
Você poderia falar sobre isso também? E Carlinhos, né, Guimarães Campos, você poderia também nos dizer como é que foi essa questão dessa remoção autoritária para um outro lugar? Como é que foi isso para você e para sua vida? Eu começo? Sim, Posso começar também? Pode, fiquem à Carlinhos. vontade. Não, deixa eu emendar logo. Tá. Na verdade, a relação com o Pontifícia Universidade Católica não tinha uma relação forte. E a favela era uma parte da universidade. Eu me lembro muito bem que na 69, talvez o período mais duro da ditadura militar, a gente via muitos jovens, classe média e alta, pulando, porque a PUC ficava, ela tinha um muro que ladeava e ia até a Marquês de São Vicente, pegava do Minhocão que ainda existe hoje, pelo menos eu ouvi dizer que deveria ser para os moradores favelizados. A polícia, né, que é o exército, ou melhor, do exército, dava umas blitz para pegar os pseudo-comunistas, né, entre aspas, né. Eles pulavam para dentro da favela, pulavam o muro da PUC, e eram muitas das vezes abrigados pelos moradores, né, que os escondiam em seus barracos. Então a relação basicamente era essa, a relação de, vamos chamar de confiança, mas não tinha uma relação próxima de transformação, de você estar construindo um laço de afetividade para que você pudesse criar núcleos políticos para que as pessoas pudessem se levantar, assim, surgir contra a ditadura, né? Eu acho que isso surgiu dentro mesmo da Marquês de São Vicente pelos próprios moradores, alguns grupos. Por um outro lado, a remoção ou o despejo, o termo era esse que era usado na época, uma coisa muito cruel, muito violenta. Você vê os carros na época era DLU, que era o Departamento de Limpeza Urbana, chegando aqueles caminhões puro ferro, né, de caçamba, era caminhão de caçamba, e as pessoas tendo que sair forçados, ou seja, com seus pertences sendo jogados sem mínimo respeito, jogando os seus pertences para dentro do caminhão, e muitas das vezes misturando a mudança de 3, 4 famílias dentro de um único veículo, simbolicamente era lixo, né? A gente estava sendo transportado num caminhão de lixo e os objetos, né, das nossas famílias eram jogados dentro do caminhão. Era como se fôssemos lixo naquela época. A gente, quanto criança, mas os mais velhos, né, meu pai e as mulheres, né, as mães, as avós, tentavam se insurgir, mas aí a bordoada comia, né? E a polícia baixava o pau mesmo. Em quem resistiu saía preso ou saía violentado por conta da violência policial. Então, muitas das vezes, e a maioria das vezes, a população favelizada, ela ficou inerte e a gente foi morar num lugar que ninguém conhecia. A gente é acostumado a morar na Zona Sul, próximo do comércio, próximo da praia, próximo da cultura do cinema, do teatro, próximo da urbanidade, né? Essa que é a grande verdade. E você é jogado por um subúrbio que você desconhece, sem escola, sem posto de saúde, sem... lógico, posto policial tinha, né? A repressão ela precisava estar presente. Mas você se vê. E muitas das vezes, amigos nossos delinquiram por conta dessa falta de preparação de você remover famílias para um lugar onde eles desconhecem. Então, eu vi muitos amigos, muitos colegas pararem de estudar, começarem a se envolver na época, uma pequena criminalidade, furtos, com uso de drogas. Por conta de quê? Por conta de que os pais eram obrigados a descer. E o que ocorria? 90% da população da Gávea ou da Praia do Pinto tinha o seu local de trabalho ali ao lado. Era nas casas de família, que eram nas oficinas mecânicas. Então, quando você transfere esse montante de famílias para um lugar adverso e leva para Cordovil, cidade alta, onde os pais precisam descer para ganhar o seu pão na Zona Sul, com quem eles deixavam seu filho? Geralmente com os irmãos mais velhos, ou quem não tinha, ficavam
jogados na rua. Ou o vizinho tomava conta, olhe lá. Então, muitas das vezes, as pessoas se desviaram por conta disso aí. A gente culpa, logicamente, o Estado. O Estado precisava daquela área, embranquecer a área da Zona Sul. Essa que é a grande verdade. Uma área nobre. Ali não era lugar de favelizados. Ali não seria lugar para morarem os pretos, pardos, paraíbas, que era assim que nós éramos tratados. Ali não era lugar para viver a escória. Essa que é a grande verdade. Na visão elitista daquele governo que estava lá, do governo Negrão, se não me falha a memória, era o governo Negrão de Lima, e que nos forçou, através do golpe militar, através da ditadura militar, esforçou não só o Parque Proletário, o Praia do Pinto, a Catacumba, Morro Macedo Sobrinho, só não conseguiram tirar, na verdade, a Rocinha e o Vidigal. Todas as outras áreas favelizadas, bem ou mal, foram sendo extraídas, foram sendo sucumbidas, foram retiradas. Ouvir o Carlinhos é uma honra, mas é triste, porque assim, são memórias dolorosas, né, Carlinhos, que você traz, né? Você está trazendo aí, claro que eu conversei com algumas pessoas na Cidade Alta. O Ney foi uma delas, né? O Ney, que é o artista, que conta uma história muito parecida, que também veio do Parque da Gávea, e ele falou a mesma coisa que você, né? Fomos jogados em cima de caminhão, eu nunca tinha passado em caminhão de lixo, eu nunca tinha passado do túnel, a primeira vez foi em cima do caminhão. E acho que é bacana também, aí eu vou puxar brasa para minha sardinha, a sua inteligência, a sua sensibilidade, o relato que você traz de morador, de ter passado tudo isso, né? Eu sinto muito orgulho de ter escrito aquele livro, ter feito a pesquisa, porque a essa memória a gente consegue juntar algumas informações, né? A partir de documentos, é o trabalho de historiador mesmo. Eu estou falando, puxar para minha sardinha, porque a nossa profissão foi regulamentada semana passada e é uma luta histórica, literalmente, para a gente ter a nossa profissão reconhecida e valorizada, ainda mais nesse país de hoje. Só complementar algumas coisas que você falou, não é te corrigir, muito pelo contrário, é endossar o que você falou, que é a questão da ditadura militar. E aí, pegando o gancho da pergunta anterior, nós temos uma cidade que foi construída, né, uma sociedade, na verdade, que foi construída em cima do trabalho escravo, né, massacrando a população negra, trazendo da África, escravizando e torturando e matando. E a abolição, quando ela é feita, e logo depois da República, e toda a produção da cidade do Rio de Janeiro, ela é feita passando por cima da população negra. Ela é feita deixando a população negra de lado e, se possível, eliminando. Então é importante entender, assim, é um desejo histórico da elite carioca, é uma contradição, porque ao mesmo tempo que não podia deixar de depender dessa população pobre e negra, quem ia construir Ipanema e Leblon? Quem ia ser babá, empregada, porteiro, peão de obra? Então, assim, a favela, ao mesmo tempo que servia para não pagar um salário adequado e não ter um sistema de transporte público adequado na cidade, ao mesmo tempo ela era vista com desprezo, com nojo. Então, não à toa, nos dois momentos da nossa história, que existe uma política sistemática de remoção, é quando você tem uma expansão imobiliária para a classe média. Foi lá no período do milagre econômico, isso não é uma coincidência, que quando acontece o milagre econômico da ditadura é quando acontece a política de remoção de favelas, e mesmo na democracia, quando você vai ter a preparação da cidade para os grandes eventos e precisa limpar a área da Barra da Tijuca, das antigas favelas que existiam, você tem novamente a remoção de favelas. A Praia do Pinto, para quem está nos ouvindo, é importante situar um pouco, ela estava no Leblon desde a década de 1910 ou até um pouco antes, e é como se um governo hoje tomasse a iniciativa de remover, falasse assim, nós vamos acabar com as favelas do Rio de Janeiro. E a primeira favela que removesse fosse o Complexo do Alemão, o Complexo da Maré ou a Rocinha. Praia do Pinto era uma favela antiga, tradicional, com uma presença política muito forte, né, no cenário. Então, ao remover a Praia do Pinto, o governo sinalizava para todo mundo, e aí eu falo o que o Carlinhos falou, de que não adiantava resistir. E aí que eu falo que o trabalho do historiador se complementa, porque quando eu entrevistei os moradores, muita gente tinha uma memória de que mas a Praia do Pinto, teve um incêndio na Praia do Pinto, aí tiveram que levar as pessoas para a Cidade Alta. Na verdade, a remoção da Praia do Pinto ela começa em março, o incêndio é em maio. Né? O incêndio altamente suspeito, com toda a pinta de ter sido criminoso, e aí o próprio governo, o próprio secretário, a autoridade na época, ele fala que
sem abrigo essas pessoas não vão ficar, porque nós temos 1.000 apartamentos disponíveis na Cidade Alta para levar as pessoas para lá. Então, o incêndio da Praia do Pinto, ele foi um aviso para toda a população moradora de favela do Rio que resistir é pior. Se resistir, vocês perdem a casa, vocês perdem os imóveis e podem perder a vida. E é importante entender que era uma ditadura por isso. Houve uma tentativa de resistência desde o Lacerda que dá início ao programa de a remoção de favelas, pasmado, tenta remover a Praia do Pinto, remove a favela do Esqueleto, remove algumas favelas que estavam nas áreas centrais, na Zona Sul, Tijuca, e aí existe uma resistência. Os moradores se mobilizam. Quando acontece o golpe, é quando o programa de remoção do Lacerda ele ganha um fôlego e ele consegue remover Esqueleto, consegue remover o Morro do Pasmado. E aí esse programa ele é interrompido porque quando as pessoas foram levadas para Vila Kennedy, Vila Aliança, o Carlinhos está certo, Negrão de Lima se comprometeu, teve eleição em 65. Negrão de Lima se compromete a não dar continuidade às remoções, mas em 68, 69 ele volta atrás, ele muda de posição e é ele justamente que promove a maior onda de remoções que eu considero até hoje, né? Porque o Eduardo Paes ele carrega essa culpa também. Negrão de Lima, ele que estrutura todo o programa de remoção na época da ditadura. E é uma ditadura porque, por mais que moradores fossem contra, por mais que algumas pessoas, assim, sociólogos, se colocassem contrários à ideia da remoção, ela não pôde ser debatida publicamente e os moradores não puderam resistir, porque quem resistiu foi preso. Nós temos a Associação de Moradores da Ilha das Dragas, uma favela removida, que suas lideranças foram presas. Eram lideranças da FAFEG, né, a Federação de Favelas. E é isso, o morador, com o incêndio da Praia do Pinto, ele percebe, resistir é pior. Né? Então, a histórica mobilização de favelas, nós estamos já também no auge do AI-5. O programa de remoção começa sob a vigência do AI-5. Isso que é ditadura, é importante entender que é uma ditadura por isso. Não, o morador não era consultado se ele queria ir ou não. Ele tinha que ir. Não ir, era risco de vida. Continuando aqui nessa mesma temática, Guimarães Campos, você mudou com a sua família para a Cidade Alta. Quais as suas lembranças a respeito desse novo habitat? Tempos depois você veio a cursar literatura. Como que isso mudou sua vida? E ainda na sua trajetória, você, como agente socioeducador, especialmente voltado para os meninos pobres e também favelados, como você você também se destaca como escritor. Como você consegue falar sobre todos esses temas e como essas experiências afetaram a sua trajetória profissional e literária? Coisa aí pra caramba, dá panos pra manga, hein? Olha só, quando a gente chega em Cidade Alta, o Parque Proletário da Gávea e a Praia do Pinto eram favelas rivais. Por que eram rivais? Porque naquela época, na década de 60, as únicas agremiações carnavalescas, ou seja, escolas de samba da Zona Sul, eram o Aprendizes da Gávea e o Unidos e o Independentes do Leblon. E todas as duas estavam no mesmo grupo. Hoje chama-se grupo de acesso, seria o segundo grupo. E volta e meia, o Aprendiz subia para o grupo da elite e volta e meia, o Independentes do Leblon subia. Então, quando eles se encontravam no carnaval, era uma brigalhada terrível. E isso foi transplantado para a garotada também, para a garotada. Ou seja, essa cultura de rivalidade, de hostilidade, ela foi cultuada, cultivada pela garotada e pelos adolescentes ainda. Porque tinha uma feira na Praça Santos Dumont, aos domingos, era a feira pró-Gávea, né? Porque ficava ali na área, na região da Gávea, onde os moradores do Leblon vinham e tinham briga. Logicamente, nós tínhamos maioria, a gente sovava eles. Olha que loucura, né? E eles saíam corrido muitas das vezes. Muitos vinham fazer carreto, que vinham tentar algum ganho com seu trabalho braçal. Esses não podiam trabalhar ali porque o pessoal da Gávea não deixava. E se não me falha a memória, as sextas-feiras era a feira pró-Leblon. Por que pró-Leblon? Porque ficava ali próximo ao Clube de Regatas do Flamengo. Então o pessoal da Gávea que ia para lá sofria o revés também. Aí você imagina você colocar todo mundo no mesmo caldeirão, todo mundo na Cidade Alta. Uma nova configuração, né? Que você tinha pessoal da Praia do Pinto e você tinha o pessoal do Parque Proletário da Gávea. Você tinha duas escolas de samba no mesmo ambiente. Olha que doideira. Você imagina, para definir o nome da escola de samba, teve muito bate-boca. Se seria Aprendizes de Cordovil
o Independente de Cordovil. Meu pai era compositor, meu pai foi compositor, ganhou samba, então eu vi isso bem de perto. Como na escola de samba, o pessoal da Praia do Pinto, eles tinham hegemonia, eles eram maioria, eram muito mais aguerridos, muito mais unidos, então o pessoal da Gávea ficou muito atrás, sempre perdia, e no final das contas, o nome que prevaleceu foi Independentes de Cordovil, que é oriundo de Independente do Leblon. O Aprendiz da Gávea, ele vai ser lembrado lá na Cidade de Deus, acadêmicos da Cidade de Deus. Lá está a nata do pessoal que era oriundo da escola de samba Aprendiz da Gávea. E isso foi transplantado também para o futebol, para as peladas. Aí me reporto, aí eu tô dentro. Jogar pelada, que é uma das coisas que tinham, todo lugar tinha, que é um campo de várzea. Não tinha escola, mas campo de várzea tinha. Não tinha escola, mas tinha posto policial. Não tinha escola, mas tinha comércio. Tem um campo de futebol que é onde as pessoas, ou seja, se socializam. Toda vez que íamos bater o famoso para o ímpar, era sempre um da Gávea e um da Praia do Pinto. Como é que acontecia? Eu, que sou da Gávea, escolhia para o meu time só o pessoal da Gávea. O fulano, que era da Praia do Pinto, só escolhia. Então, no final, desculpa a expressão, a porrada comia. Mas isso a gente foi, com o tempo, construindo, como aquela fábula dos porcos espinhos. Eles estão num frio intenso e toda vez que eles tentam se aconchegar, se espetam, né? E a gente conseguiu encontrar ponto de equilíbrio, né? E a gente conseguiu. E ali também, em 69, eu começo a construir amigos da Praia do Pinto para o resto da vida, né? Então essa relação ela começa a se estreitar, não como lá na Gávea, por conta, eu digo assim, por conta da horizontalidade. Na horizontalidade, você fica muito mais afeto ao outro, você tem muito mais liberdade para olhar, né, para construir. Quando você vai para um lugar onde você tem uma casa ou um apartamento em cima do outro, você rompe um pouco com essa relação amistosa. E sem dizer, por um outro lado, que muita gente se emburguesou, achando que ir morar num apartamento era uma coisa muito diferente. Por um outro lado, a gente percebe o nome da Cidade Alta passou a ser a favela de cimento armado. É aquilo que o Bruno colocou muito bem. As pessoas reconheciam o conjunto habitacional Cidade Alta como uma favela de cimento armado. Só mudou, ou seja, a estrutura física. A cabeça do pessoal, basicamente, ela era a mesma. Tanto que os puxadinhos, os famosos puxadinhos, tanto que os anexos, as pessoas logo um ano, 2 anos depois, as pessoas construíram favelas no entorno do conjunto habitacional. E se hoje você vai à Cidade Alta, você vê ela cheia de anexo, de puxadinho, onde as famílias foram crescendo e foram se reorganizando, se reordenando, né? Você me fez uma outra pergunta. Como é que a literatura entra nisso aí, não é? É basicamente isso. Eu começo a escrever, eu começo a me organizar quando eu começo a entender um pouco mais que país a gente está vivendo, que eu sou negro, que eu sou pobre e que nós somos pobres, que a gente precisava se organizar para que a gente fizesse valer os nossos sonhos. Então eu com 17, 18 anos, e junto com alguns colegas, vou citar o nome de um, que é um cara que estava comigo desde o início, é o Josimar, o famoso Marreco, que a gente cisma em fazer um cineclube. E nessa época já tinha uma turma da CIT, Companhia Inimiga do Trabalho. Vou misturar aqui as histórias. Companhia Inimiga do Trabalho, por quê? Por que Companhia Inimiga do Trabalho? Todo mundo com 16, 17 anos, pré-militar, aquela cultura que o cara que fosse civil não ia ser empregado, porque ninguém ia empregar um cara que depois ia ter que ir para o exército, o cara ia ficar bancando. Então a gente ficava até altas horas da noite ouvindo o rádio. Estava comentando aqui isso essa semana, Santa Amaro na Madrugada. Era um programa que naquela época a gente só ouvia música americana, pouco se ouvia música nacional. Essa que é a grande verdade. Pouco depois, em 70, 72, é que a gente começa a ouvir MPB. E a gente, então, começa a se organizar. Eu penso que a turma da CIT ela foi um preâmbulo
para que eu pudesse depois politizar mesmo as minhas ações dentro de Cidade Alta. A gente funda o Cineclube, a gente funda o Movimento Cultural Cidade Alta, que é o MCCA, basicamente uma garotada, mais velhos também começaram a participar, e a gente funda, porque não havia lazer na Cidade Alta. O lazer da Cidade Alta era o quê? Eram as escolas de samba, ou melhor, a escola de samba, Independente de Cordovil, e o bloco Cacareco, Unidos do Leblon. Esse nunca mudou o nome. Mesmo saindo do Leblon e estando agora na Cidade Alta, esse não mudou o nome. Continuou sendo Cacareco, Unidos do Leblon. De ensaio de escola de samba. Então a gente começa a forjar, a promover atividades de tarde vinholada, que a gente misturava vinho com viola, com poesia de varal, trazia amigos nossos de Santa Teresa. Então a gente começou a movimentar a Cidade Alta de uma outra maneira, um outro viés, o viés da cultura. E aí a gente funda a primeira organização política na Cidade Alta, que foi a Associação de Moradores, no qual eu fui o primeiro presidente, aí onde a gente começa a lutar por ônibus que leve nossos familiares até a Zona Sul, porque esses ainda trabalhavam lá no Leblon, em Copacabana, na Gávea, e tinham que pegar 2, 3 ônibus para chegar ao seu local de trabalho. A gente queria ter uma linha de ônibus ali. Já tínhamos uma linha de ônibus ali em cima, mas nós queríamos ter uma linha de ônibus que tivesse um percurso direto da Cidade Alta até o Leblon, e conseguimos. E a gente aí conseguiu inúmeras coisas, conseguimos creche, conseguimos luz, que a gente chamava na época luz a vapor de mercúrio, e a gente, uma garotada que se uniu aos mais velhos, dizer, não era só garoto, depois nós nos unimos aos mais velhos, bebemos da fonte. Essa foi a minha estrutura na Cidade Alta. Aí eu vou para onde? Eu vou para a universidade. Eu sou o primeiro da minha família a cursar a universidade pública. Depois o meu irmão cursou também, mas eu sou o primeiro da família como um todo. Então isso foi um motivo de muito orgulho para os meus familiares e para os meus amigos. E na universidade eu começo a me aprofundar na política. Milito no diretório acadêmico, eu milito no diretório central, o DCE. Então eu entro para a universidade e esse filão de poeta, ele vem lá de trás, porque meu pai, enquanto compositor, eu via muitas das vezes meu pai escrevendo lá os seus sambas de terreiro, os seus sambas de embalo, na época era esse termo, né? Que era o samba de meio de ano, era o samba enredo. Samba enredo é só para a época do carnaval. Eu vi meu pai com aqueles tape deck, aqueles tijolões de gravador, e gravando e cantando. E eu acho que vem daí. Eu querer escrever, e vem das escolas onde eu estudei. Eu estudei num colégio, para mim, que fez a minha cabeça. Foi o Colégio Estadual Gomes Freire de Andrade, aqui na Penha. Depois eu vou para a universidade. Fez ainda muito mais a minha cabeça. Entendeu? Eu começo a me organizar politicamente e eu começo a organizar, junto com algumas outras pessoas, a Cidade Alta, quanto política. Fui candidato pelo PT em 1992, colocaram enquanto candidato, eu não queria, mas eu era uma liderança na época, fui candidato, não ganhei. Fiz um concurso público, passei. Hoje sou funcionário público, sou servidor público pelo Degase, onde eu trabalho com jovens autores de ato infracional. A minha sina sempre foi essa mesmo, né? Trabalhar com os excluídos, né? Onde a gente vê que o Estado pouco faz ou nada faz por essa juventude, né? Hoje, costumo dizer que ontem e hoje, essa molecada se sai da vida criminal ou da vida criminosa, sai muitas das vezes pelas suas próprias pernas do que pelo acesso que o governo dá, já que eles acautelam esses meninos durante até 3 anos, faz muito pouco. A superlotação não é de hoje que a gente vem denunciando, é um aglomerado de gente preta, e a gente percebe que os iguais, achincalhando os iguais, porque nós, agentes, a maioria veio do mesmo lugar, veio do mesmo berço, veio da favela. E somos nós que, muitas das vezes, que violentamos essa garotada, né? Essa é a grande verdade. Somos nós que não compreendemos que esses moleques e essas molecas são vítimas, são muito mais vítimas que qualquer outra coisa. E eles, muitas das vezes, são revitimizados lá dentro. Já estão
estão cumprindo uma medida socioeducativa e chega lá dentro, ainda vai cumprir uma revitimizada, que vai cumprir outras medidas mais duras ainda, né? O Estado que não fornece, vou dizer por baixo, que não fornece uma biblioteca decente, que não fornece. Se você trabalha, eu entendo assim, eu sou educador, se eu trabalho com juventude, eu tenho que proporcionar a essa juventude a melhor coisa possível. Juventude que é o quê? Juventude tem para você tem que ter o quê? Uma sala de jogos. Juventude você tem que ter o quê? Você tem que ter uma biblioteca, a sala de vídeo, você tem que promover a cultura lá dentro. E a gente vê muito mais o quê? Mais a segregação, aprisionamento. Esses meninos já foram excluídos aqui fora e continuam sendo excluídos lá dentro. Só para terminar, eu trabalhei com um camarada chamado Sidney Telles. Puta educador. Aprendi muito com ele, muito com ele. Ele sempre falou assim pra gente: Carlinho, esses meninos nos observam o tempo todo. O tempo todo eles nos observam. A gente precisa fazer alguma coisa por eles. E aprendi com eles. Aprendi com ele que eu precisava estreitar o laço. E quanto mais eu esticava a corda, pior a relação ficava. Eu tinha que puxar a corda e a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu fazer uma escola de ponta na João Luiz Alves, na gestão do Sidney Telles, criando hortas, criando salas de educação para valer, criando... Nós tivemos a ousadia, só para finalizar, para você ver a ousadia desse cara. E medida socioeducativa de internação não quer dizer que ele tem que ficar internado o tempo todo. A gente precisa arejar esse ambiente. Isso aqui não pode ser uma instituição total. A gente precisa trazer a família para cá para dentro. A família tem que arregaçar as mangas junto com os funcionários, com os servidores, e a gente precisa trazer gente de fora, as universidades, para dentro desse ambiente, para que a gente possa discutir e ampliar esse debate. E o que a gente fez? Eu faço um projeto de atividade socioeducativa externa. Foi a primeira vez que a gente botou essa garotada para conhecer Cristo Redentor, Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu do Índio, ou seja, para consumir os espaços culturais da cidade do Rio de Janeiro, Museu da Marinha, Jardim Zoológico, Planetário da Gávea, Maracanã. Nós levamos essa garotada para tudo quanto foi lugar. Muita gente. Pedimos, o juiz no começo não quis autorizar. Vamos lá conversar com o juiz, a gente não é maluco de levar. A gente vai levar uma relação de diálogo com a escola. Lá dentro tinha uma escola regular, uma relação com a escola. Os alunos que a gente entende estarem preparados para sair. E não é simplesmente o que a gente pregava o seguinte, e não é simplesmente um passeio. Ninguém é que vai levar ninguém para passear. Essa atividade externa ela tem que estar linkada com a escola, porque esse menino, quando saírem para ir em determinado local cultural, eles vão voltar e vão falar para os seus iguais o que aconteceu lá fora e vão promover a mudança nesse grupo. E a professora vai trabalhar essa mudança. E foi assim que a gente conseguiu. Nós conseguimos fazer para mais de 50 atividades externas. A minha prática na socioeducação é uma relação de amizade e de respeito. Posso só pegar um gancho aí do Carlinhos? Porque o Carlinhos traz umas questões interessantes. Primeiro que, assim, remetendo a fala lá no começo, Carlinhos, sua, né, sobre essa questão do Estado abandonou as pessoas nos conjuntos. E é verdade, eu acho que a gente tem que pensar, eu tenho sempre batido nessa tecla, por que a primeira grande guerra do tráfico, que se tem notícia, aconteceu na Cidade de Deus, né, justamente conjunto para pessoas que foram removidas e largadas, né, sem uma mínima infraestrutura. Né? E eu falo sem mínima infraestrutura porque a própria Cidade Alta, e aí que é o trabalho do historiador, pegar a imprensa, a documentação, e eu me lembro que você falou isso também numa apresentação que a gente teve junto uma vez. Ela foi inaugurada em 69, a primeira escola da Cidade Alta é de 72, mas o posto de polícia sempre existiu. Né? Então, essa relação que o Estado constrói com a sua população mais pobre, com a sua população negra,
ela explica muita coisa. E essa história toda que você acabou de contar, né, é uma cidade que é muito desigual. E que você, ao invés de você aproximar, você joga uma parte da população mais longe ainda. Porque você fez esse trabalho de levar jovens que estão cumprindo medida socioeducativa para conhecer o Cristo Redentor, para conhecer locais da cidade, né? E eu me lembro que quando eu trabalhei na Guiné-Bissau, que é o colégio estadual noturno que tem na Cidade Alta, a única escola pública de ensino médio da Cidade Alta, o diretor de lá, que era o Samuel, inclusive está fazendo mestrado também sobre a Cidade Alta atualmente, o Samuel tinha essa prática também de levar alunos para conhecer locais do Rio de Janeiro, né, como o Centro Cultural Banco do Brasil, exatamente essa mesma ideia. E era muito curioso que muitas vezes o aluno, que às vezes era o bicho solto dentro de sala, né, era aquele aluno mais rebelde, mais. Porra, o cara entrava no Centro Cultural do Banco do Brasil. Primeiro que ele não acreditava que aquilo ali fosse de graça. É de graça? Ele perguntava. E assim, você via que aquele aluno se encolhia tanto, né, por mais que ele fosse comediante da turma ou até meio indisciplinado, uma vez nesses locais ele meio que se encolhia, se colocava assim, pô, esse lugar não é para mim. Né? Um aluno que não cumpria a medida socioeducativa, era um aluno que estava que é morador da favela, mas que aquilo ali é tão distante da realidade dele também. Porque é isso, para você ir para a praia, eu tive aluno de 11 anos na Cidade Alta e nunca tinha visto o mar. Né? Foi uma vez com um passeio da escola que passou em frente à praia e o aluno não conhecia a praia. Então, uma cidade não é culpa do aluno, não é culpa dos pais do aluno, é uma cidade muito desigual, exclui cada vez mais. Ela só se complementa aí a sua fala. Quer pegar um gancho do que o Bruno está falando, que uma coisa é contraditória, né? Que muitas das vezes, quando a gente saía com esses meninos para conhecer o Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Planetário, alguns agentes falavam assim: porra, meus filhos não vão para lá, eu não conheço, como é que eu vou levar vagabundo para lá? Eu falei, companheiro, você tem que conhecer a cidade, cara. Esses meninos estão aqui, que eles estão ali tutelados pelo Estado. E a gente precisa fazer o melhor. Tá? Eu sou servidor público. Eu fiz concurso para trabalhar, para atender essa garotada. Tenho uma compreensão policialesca da pior vertente possível. Quando esse vagabundo, entre aspas, é quem paga o salário dele, é esse camarada, é esse adolescente que está ali, é que faz com que exista essa profissão de socioeducador. Tá? O cara não tem. A gente precisa reciclar essa galera, sem ter um tempo para parar para discutir, para pensar, para sentar junto a um profissional de psicologia para conversar, para afastar esses fantasmas que a gente tem na cabeça, tá entendendo? A gente precisa disso, o Estado não. E a gente vira massa de manobra. Essa que é a grande verdade. O socioeducador, o agente socioeducador, vira massa de manobra e nem percebe que é massa de manobra, que é o capitão do mato do Estado. Essa que é a grande verdade. Sem entender nada da realidade brasileira. Porque está, muitas das vezes, agredindo a si próprio. Não olha para o seu umbigo. Está agredindo um cara, um moleque que pode ser filho, que pode ser sobrinho, pode ser primo, que é igual, que é um igual socialmente, né? Mário, seguindo a nossa conversa, né, em parte por conta desse discurso, dessa fala do Guimarães, sabe que a sua pesquisa também se baseou nas memórias de antigos moradores da Cidade Alta, né? Você, infelizmente, não entrevistou o Guimarães para sua tese, na verdade? Em algum momento você comenta isso. Isso, você poderia nos falar como é que foi a sua pesquisa, como foi lidar com esses antigos moradores, chegar próximo deles, né, porque a gente sabe, né, com a dificuldade de trabalhar com história oral, né, enquanto nós historiadores. E uma outra questão que é muito séria é a questão do estigma, né, do ex-favelado. Quando esse ex-favelado que sai, se muda, mas continua vivendo numa favela, que não é mais horizontal, como foi colocado anteriormente, mas vertical. E outra questão também, para complementar logo essa fala, você poderia nos falar um pouco sobre a questão da remoção, das remoções, da política de remoções nos últimos anos no Rio de Janeiro.
E essa permanente luta, né, desses moradores face a esses interesses econômicos de determinados grupos que têm, né, uma relação muito próxima com as esferas governamentais. A gente pode pegar aqui o caso da Vila Autódromo, por exemplo. Uhum. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Foi um trabalho, nesse ponto, muito gratificante, porque, por exemplo, pelo menos 3, eu fiz, na verdade, o que acontecia? A minha posição na Cidade Alta era uma posição muito, eu diria, sui generis, né? Porque ao mesmo tempo que eu não era morador, isso me trazia um distanciamento, mas eu também não era um pesquisador, como existem vários que vão no local e depois nunca mais voltam, né? Então eu tinha uma convivência, né? Eu fiz amizades, né? Eu frequento a Cidade Alta sempre que eu posso, ainda hoje. Estabeleci uma relação com o local de convivência. Eu passava, até como eu era professor, eu passava lá, às vezes, 5 dias por semana, né? Porque eu acabei também, em um determinado momento, trabalhava na Guiné-Bissau, que era o colégio estadual, à noite, e durante o dia funcionava a escola da prefeitura, que era Lafayette. E eu comecei a dar aula nas duas, né? Eu primeiro comecei na Guiné, passei no concurso, depois para Lafayette. Então passava, às vezes, 4, 5 dias por semana lá, porque às vezes tinha alguma coisa fora do meu dia. E aí eu comia, almoçava, comia, comprava salgado, né? E fora que eu passava o dia inteiro na escola. Então, as histórias vão chegando até a mim, muitas vezes sem que eu estivesse procurando, né? Através da fofoca. Fulano, está acontecendo isso. A menina que foi para o baile escondida da mãe, entrou na porrada. Então, essas histórias chegavam até a mim, e sempre com a história que chega, também, muitas vezes, vem o juízo de valor. Fulano que é favelado. Não, mas então eu queria entender, como eu disse, o que é a favela a partir do discurso, dos vários discursos produzidos pelo Estado, produzidos pela imprensa e produzidos pelos moradores. E daí que a maneira de chegar a isso foi trabalhar com as memórias. Por que um local que seria a solução à favela, ele era pensado por muitos como uma favela, inclusive por muitos moradores desse local, né? E aí a memória é interessante porque como eu falei, tinha uma memória de que o conjunto não era para removido, mas que se tornou por causa do incêndio da Praia do Pinto. Então, a memória que a Sandra Cavalcante, que mandou tacar fogo na Praia do Pinto, várias pessoas chegaram a jurar que viram a Sandra Cavalcante botando fogo. E a Sandra Cavalcante já estava afastada do Estado pelo menos há 4 anos, quando aconteceu o incêndio. Não foi a Sandra Cavalcante, embora, de fato, ela tivesse ido na Praia do Pinto, em 64, para convencer os moradores a saírem de lá para ir para o conjunto habitacional, né? Mas o incêndio em si não foi ela. Então, quis entender o que é uma favela, na verdade. Porque eu tive uma certa agonia, um certo desconforto durante o processo da pesquisa, de escrita da tese, porque se deu justamente nas remoções que o Eduardo Paes executou por causa das Olimpíadas e da Copa do Mundo, porque ao mesmo tempo existia um discurso dos moradores, né, de que a remoção foi boa, de que foi bom eu ter ido para lá. No final, eles trocaram o lugar que era uma favela, que era a Praia do Pinto, que era o Parque da Gávea, que era um lugar, embora o Parque da Gávea fosse considerado, né, um lugar até com bastante infraestrutura, mas era uma narrativa de que na Cidade Alta eles encontraram alvenaria, água encanada e por aí vai. Primeiro que assim, aí que entra o trabalho do historiador, né? Aquela memória que esses moradores tinham não necessariamente era o pensamento que eles tiveram na época. E a memória a gente sempre tenta, ainda mais que tinham passado 40 anos da fundação do conjunto, um certo orgulho da sua trajetória. Eu passei por tudo isso e eu venci. Eu estou aqui. A pessoa me contava com muito orgulho do apartamento que ela tinha reformado e recebeu com chão, com vermelhão, e que ela foi fazendo obra aos poucos e foi melhorando. Então tem essa narrativa de que eu venci. Tem a narrativa também, uma comparação com os tempos melhores, que antigamente as pessoas se conheciam, você podia ficar na rua, você podia tocar violão nas escadas do prédio. Hoje em dia não, hoje em dia é violência, é tráfico, você não conhece ninguém, vem muita gente que eu não sei quem é. Então existe uma narrativa também de tempos melhores. E aí você, mais uma vez, trabalha com a memória. Passados 40 anos,
né? É natural que para as pessoas que acharam que aquilo ali foi muito ruim, se mudaram também. Então é natural que a minha amostra fosse uma amostra, uma visão mais positiva sobre a Cidade Alta. E por último, a visão que as pessoas tinham da favela, uma visão da favela dos anos 60, né? A favela mudou muito a partir dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Com a democracia, a favela passa a ser urbanizada, passa a ter equipamentos, passa a ter infraestrutura. Então, a visão que as pessoas tinham da favela era de uma favela anterior às obras de urbanização. Só para encerrar, eu fiquei muito preocupado, como eu disse, no final, minha pesquisa serviria para justificar a remoção. Por duas maneiras. Uma, que a narrativa que as pessoas tinham que a remoção foi boa. E a segunda é que meu medo era acabar dando razão ao argumento de que, embora aquelas pessoas tivessem recebido um apartamento, morassem em prédio, com rua, elas transformaram o lugar numa favela. Então, aquelas pessoas são faveladas e o problema está nela, está no comportamento dela, está no fato dela não saber morar na cidade, né? E, na verdade, não é isso, né? Como a gente já falou aqui, a Cidade Alta foi construída sem escola, a Cidade Alta foi construída sem posto de saúde. Todo o projeto das autoridades de que os conjuntos habitacionais seriam construídos em zonas de expansão, de emprego, onde teriam fábricas, indústria, comércio, nada disso se realizou. Carlinhos falou aqui anteriormente, as pessoas continuaram a trabalhar no centro, na zona sul. Então, a vida daquelas pessoas se tornou muito mais difícil. Então, o conjunto, em vez de melhorar a vida das pessoas, não, o conjunto só piorou, porque as pessoas passaram a pagar uma série de taxas e passaram a perder renda, porque a dona de casa lavava roupa, o menino fazia carreto na feira. Então, além dela perderem fonte de renda, passaram a ter mais despesa com o transporte. Então, não é, na verdade, não é a moradia na favela ou a moradia no conjunto que faz a pessoa ser assim ou assado. O que faz aquele lugar ser pensado como uma favela é justamente a estigmatização daquele lugar. É a sociedade tratar aquele lugar como um lugar estigmatizado. Então, as pessoas que foram tiradas da sua moradia na Zona Sul, no Parque da Gávea, na Praia do Pinto, e foram levadas em caminhão de lixo para Cordovil, o estigma viaja junto com elas, né? Os moradores de Cordovil, e eu entrevistei alguns também para pesquisa, atribuem à Cidade Alta a responsabilidade de tudo que é de ruim no bairro. As pessoas já chegam com aquela marca ali, a Cidade Alta já surge a partir de um estigma. E os favelados que ninguém queria na Zona Sul mandaram para cá. E isso se repete em todos os conjuntos habitacionais dos subúrbios do Rio de Janeiro. Né? Você já cria uma convivência conflituosa na origem do conjunto, que é assim, não queriam essas pessoas na Zona Sul e trouxeram para cá. Para o morador que vive aquilo, ele é tão indesejado na cidade que expulsam ele de onde ele mora. Né? Então você, na verdade, assim, você criar esse tipo de relação, de estigmatização, você está fazendo com que aquilo ali se cumpra. Você está estigmatizando o local e, por causa disso, você não precisa investir em educação, em escola. A polícia pode agir naquele local de uma maneira diferente que ela age na Zona Sul, né? Porque ninguém pensa numa pessoa branca, né, tomando 80 tiros em Ipanema, né? Mas no subúrbio isso se torna natural. Favela é natural que jovens morram. Fosse um menino de classe média branco tomando tiro dentro da escola, no Leblon, né, não é só o secretário de segurança que cairia o governador, né? Mas é natural que nessas áreas estigmatizadas isso seja naturalizado. Então, o problema não está na favela ou no conjunto, o problema está na sociedade, que trata algumas áreas como desiguais. Você falou dos estigmas. Duas expressões estão sempre ali andando em conjunto, pelo menos nos últimos tempos, que é comunidade e favela. Como que vocês dois observam essas duas palavras e como vocês veem o significado de cada uma delas para os moradores dessas localidades? Na verdade, a terminologia favela, ela é uma terminologia preconceituosa ao longo do tempo. Ela, durante muito tempo, ela foi usada como uma terminologia pejorativa. É um lugar, assim como o professor Blum colocou, né? É um lugar onde estão os excluídos, é um lugar onde estão os rejeitados, é um lugar onde vão morar os bandidos, os miliantes, e a gente sabe que isso é a elite que promove essa cultura, né? Na favela, 99,999 são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras. E, por um outro lado,
a gente percebe que hoje a confusão que se faz favela com comunidade, um termo que vem abrandar, é um eufemismo, né? Suavizar aquilo que lá atrás o pessoal criticava, a gente começa a ouvir essa terminologia, comunidade, como se fosse favela, a partir da década de 80. A primeira pessoa que eu vejo ligar comunidade à favela e rejeitar o termo favela é a compositora e cantora Alessi Brandão. Ela foi uma grande defensora dessa palavra, comunidade, de não chamar de favela, chamar de comunidade. Porque ela se entendia comunidade, que favela era um lugar, ela tinha esse ranço que o Brum colocou, tinha esse ranço de lugar ruim, lugar de bandido, lugar de quem não quer nada, lugar de preto. Então, ela, quando traz essa terminologia de comunidade, ela traz no sentido de valorizar quem mora, quem é da favela, qual é a cultura que a favela promove, né? Agora, por um outro lado, hoje, o termo favela está em alta. Hoje, o termo favela, o termo que tem que ser usado, que o pessoal está usando, eu moro na favela, sim. Que favela ganhou uma nova conotação. Favela ganhou uma nova roupagem dentro desse contexto social que a gente vive hoje. Se chamar favelado, e talvez a cultura venha através do próprio funk, do próprio charme, né? O cara se sentir prestigiado por morar na favela. Não é à toa que a branquitude, não é à toa que a branquitude hoje vem para dentro das favelas. Não é à toa que hoje a favela está valorizada pela essa comunhão de culturas. Anteriormente ela era o quê? Ela era alijada desse processo. Não era reconhecida pelo Estado. Hoje o Estado tem a obrigação de se inclinar a isso aí. Tentou-se, acho que no governo Paz, né, construir dar uma nova roupagem para isso. Favela bairro. Como se favela não fosse não digo um bairro, mas um subbairro. Sempre foi um subbairro dos bairros que estão por aí. E a favela é quem construiu e quem deu nome a diversos lugares. Então, na verdade, comunidade e favela está nesse caldeirão. A comunidade veio para tentar, através do eufemismo, suavizar a terminologia favela, que era vista com pejoração. Hoje não. Hoje todo mundo é favelado e se sente orgulhoso de ser favelado. Aproveita e responda um pouco da questão anterior também, sobre memória, porque na entrevista com os moradores da Cidade Alta, era muito curioso que os mais velhos, eles não usavam a palavra comunidade para se referir à Cidade Alta, porque muitos pensavam a Cidade Alta como conjunto, né, e não pensavam a Cidade Alta como favela. Então, se admitisse que era comunidade, na verdade já estava admitindo que não era conjunto, né, enquanto os mais jovens trabalhavam com a questão de comunidade, querendo uma forma de abrandar o termo favela, né, que a comunidade vai muito nesse sentido. Eu acho interessante perceber, e aí eu orientei um trabalho de mestrado que é sobre a Cidade Alta, que é a atual diretora da Guiné-Bissau, a Fabiana, e ela trabalha com Cidade Alta Futebol de Favela. E que é um barato, que já é a Fabiana, quando ela disse assim, mas eu discordo de algumas coisas da sua tese. Eu achei bacana, porque realmente a vida mudou, né? A minha tese já tem um tempo, e o Cidade Alta Futebol de Favela, ele traz orgulho para aquela juventude, é um time de futebol que é um fenômeno no local, que as pessoas usam as cores, né? Eu ganhei a camisa quando fui lá, a defesa da dissertação da Fabiana foi na Cidade Alta, a gente fez questão de fazer isso lá, inclusive com o pessoal do time participando na plateia, e aí já ressignifica mesmo, porque a ideia do não tem que ter vergonha de ser da favela. Né? Vergonha é a maneira que o Estado e a sociedade tratam a favela. A favela ela não tem que ser compreendida como lugar de carência, né? Ela tem que ser compreendida como lugar de potência. Isso não é frase feita, porque os moradores, ao longo das décadas, algumas favelas já têm mais de um século, se organizaram, né? O Carlinhos falou aí como é que, independente da Cidade Alta ser favela ou não, né? Como é que foi a luta para botar linha de ônibus, foi a luta para botar creche, né? Então, nada veio de mão beijada, e a gente tem esse movimento hoje em várias favelas que valorizam a memória dessas lutas. Né? Você tem na Maré o Museu
Museu da Maré, você tem no Cerro Corá, você tem em várias favelas do Rio de Janeiro, um esforço principalmente de jovens, que é um esforço muito bacana, tentar valorizar a imagem da favela como favela, sim. E nós somos da favela, isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é bom. Né? E aí eu acho que falta, mais uma vez, políticas que deem sustentação a isso. É importante a gente ressaltar isso, porque é um esforço, muitas vezes, praticamente solitário dessas pessoas. Né? E aí eu destaco também o fato de que muitos jovens entraram para a universidade. E isso daí é uma coisa bacana também nos últimos anos, nas últimas décadas, a quantidade de moradores de favela que entrou na universidade, faz com que a universidade se repense também. Né? Não é um movimento não é só uma questão para o jovem da favela. A universidade tem que se refletir e pensar mais essas questões. Nos encaminhamos para uma pergunta final. Depois de tudo que foi discutido, falado por vocês, é inevitável pensar nesse momento que o mundo atravessa. Em tempos de pandemia de Covid-19, as favelas passaram e passam por problemas sérios. Ficou ainda mais evidenciado a exclusão social da população, sobretudo pobre e negra, pois o isolamento e a quarentena ali foram inexistentes. O filósofo Achille Mbembe vem apontando nessa direção de uma política de extermínio que ele denominou como necropolítica. Como vocês percebem isso em relação às favelas do Rio de Janeiro? Então, já agradeço, né, a Luzimar, a Luciene, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, reforço o prazer que foi conversar com Guimarães Campos. Para mim, continua sendo Carlinhos, peço desculpa. Compartilhar desse papo com vocês, né? Na verdade, eu acho que a gente caminha para tempos muito difíceis, porque sem dúvida a sociedade não está melhorando, essa expectativa que a gente teve de que o Covid geraria uma nova forma de sensibilidade, uma nova maneira da gente pensar o mundo. Eu acho que, pelo contrário, ele está acirrando. Né? E, de fato, primeiro que a gente vai ter, as pesquisas já indicam, né, os dados, que o Covid atinge os mais negros e pobres, por uma série de razões. Pela questão de que a falta mata mais, porque são os negros e pobres que usam a rede pública e que não conseguem ter acesso o suficiente à saúde, né, não vai ter o atendimento que uma rede DOR vai dar, e também até pelo direito ao isolamento, que a gente está vendo que virou um direito não para a maioria, né, o direito de você parar de trabalhar ou trabalhar em casa, em home office, e você se cuidar, do direito de se proteger, não é um direito acessível para a maioria da população da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. As pessoas tiveram que se expor e, pior, né? Aí sim eu acho que a gente pode pensar numa forma de necropolítica, porque as informações são muito contraditórias. As informações dadas pelas autoridades, a gente vive um momento que as pessoas não têm clareza e precisam ter segurança na informação. Hoje, por exemplo, já é o 5º dia de aumento de casos de Covid na cidade do Rio de Janeiro. Por que isso está acontecendo? Porque falta transparência e falta uma informação digna de confiança para todos nós. Né? Um debate sincero por parte das autoridades. O momento é difícil, a vacina pode ser que saia, pode ser que não saia. Vamos ter que pensar em maneiras, né? Você tem um pequeno comerciante falindo, você tem escolas, alunos e colegas, professores que estão preocupados porque trabalham em escola particular, sem aquele emprego vai ser pior ainda. Então, nós temos uma série de problemas na sociedade reais. Mais uma vez, quem está sendo penalizado é a população mais vulnerável, a população que historicamente tem sofrido, que são os negros e pobres. Né? E nesse ponto, eu acho que a pandemia ela só serviu para exacerbar isso. Hoje mesmo, né, a gente viu despejo de ocupações em São Paulo. Hoje mesmo tem uma tentativa de despejo numa ocupação em Laranjeiras e da Casa Nem em Copacabana. Então, a gente tem as autoridades, em vez de estarem agindo para preservar vidas, pelo contrário, elas têm agido para piorar a situação de muitas famílias. Né? E aí só nos resta realmente refletir muito sobre o que nós estamos vivendo e fazer o que o Carlinhos mostrou como fazer lá atrás, né? Que é a gente se organizar para questionar e para lutar. Eu agradeço o papo, legal falar com o professor Brum, mais uma vez, Luzimar e Lu. Para falar dessa pandemia é falar de um desgoverno. É uma proposta de necropolítica mesmo, né? Por um lado, a gente, quando em tempos de pandemia, nesse dito novo normal, a gente está dizendo aí que o vírus, Covid-19, ele é democrático.
Ele pode ser até democrático na sua inoculação, mas ele não é democrático, assim como o Brum colocou, no atendimento. Ele não atende a população mais empobrecida, que é nas favelas, onde não se tem como ter isolamento social. Na favela que não tem como você fazer a quarentena. Por que não tem? Porque essas pessoas estão desempregadas, muitas delas trabalham no terceiro setor, muitas delas trabalham na economia informal, e durante 4 meses, 5 meses, a economia informal foi a que mais se quebrou nesse país. Então, em tempo de pandemia, cara, a população mais pobre são que mais sofre. Sofre pelo desemprego, sofre pela doença, sofre pelo isolamento social, ou seja, isolamento do Estado com essa população, e sofre agora pela violência interna, a violência nas relações humanas dentro das comunidades. E as mulheres são as que mais sofrem. Então é disso que a gente está falando. Não sei, concordo com o Brum. Eu não sei aonde isso vai parar. Se a gente vai ter um novo tempo, ou se a gente vai regredir ou vai progredir. A saída é organização. A gente precisa, assim que pudermos, ir para a rua, fazer valer os nossos direitos. E eu acho que o caminho é esse. Agradeço aí o papo. Tá bem, professor Mário Brum. Poeta Guimarães Campos, muito obrigada pela generosidade de vocês. Foi uma honra conversar com vocês hoje. Eu e a Luciene ficamos muito felizes por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, e até uma próxima. Também reitero as palavras da Lucimar. Agradeço ao professor Mário Brum, parceiro de outros projetos, ao poeta e escritor Guimarães Campos, também conhecido pelos mais íntimos como Carlinhos. Espero que nos encontremos no próximo episódio do Sarau da Casa Azul. Muito obrigada! Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!